Para vocês, garotos, que sonham, que têm esse objetivo de se tornarem jogadores de futebol, profissional do futebol, é uma coisa muito interessante. A primeira coisa que o garoto, que o postulante tem que ter é o sonho. O sonho acalenta a nossa alma, acalenta o nosso espírito e nos leva a lugares inimagináveis. Eu acho que é importante você sempre acreditar, você sempre ter a expectativa e ter a esperança. Você que acha que tem uma qualidade ou que já te falaram que você tem uma qualidade, é importante você focar muito nisso. Algumas coisas importantes para que você se torne, seja um atleta de alto nível, de alto rendimento no futebol principalmente, algumas coisas básicas, né? Você, como eu falei, ter o sonho, ter o desejo, acreditar e procurar sempre fazer o melhor. Eu costumo falar que tudo aquilo que nós objetivamos, tudo aquilo que nós sonhamos, nós temos que correr atrás. As coisas são fáceis? Nada é fácil na vida, nós sabemos disso. A vida é uma sequência de luta, de entrega, de buscas, né, para que nós consigamos os nossos objetivos. E no futebol não é diferente. O futebol é uma soma de meritocracia com a qualidade. Então, se você tem a qualidade, se você se vê apto para isso, procure, tente, busque. Agora, acima de tudo, você tem que se empenhar muito. Eu ainda, nos meus 49 anos de futebol, eu nunca vi ou não soube de ninguém que conseguiu chegar ao estrelado, chegar ao topo, sem ter um esforço muito grande, uma abdicação muito grande de muitas coisas da vida para poder chegar ao estrelado. Então, a primeira coisa é isso, é você trabalhar, é você buscar, para você conseguir. Dentro do futebol, dentro do esporte de alto rendimento, e nós estamos falando do futebol, um dos esportes, ou talvez o esporte mais popular do mundo, né? Mais comentado, não é fácil você chegar. Então, eu acho que o futebol, eu penso que o futebol são 4 pilares importantíssimos que você tem que ter. Você que é postulante, você que é atleta, você que está dentro do circuito, são 4 pilares importantes. O primeiro é a parte técnica, o segundo é a parte física, o terceiro é a parte tática e a parte emocional. Vamos falar primeiro da parte técnica. A parte técnica é uma coisa de nós brasileiros já natural, apesar que nós já perdemos muito, né, daquela qualidade que tínhamos de 30, 40 anos atrás, através da exportação dessa nossa mão de obra. Os europeus aprenderam a jogar, os sul-americanos aprenderam a jogar, e nós acabamos não ficando num patamar tão alto como éramos. Mas a parte técnica ainda sobressai. Mas isso não quer dizer que você não tem que deixar de trabalhar. Eu costumo falar muito que tem uns que nascem com um dom muito grande. Mesmo esses que nascem com um dom muito grande, ele tem que trabalhar, ele tem que aperfeiçoar, ele tem que buscar a melhoria. E aqueles que são os beneficiados, que são bafejados pela sorte de ter nascido com uma qualidade técnica muito grande, tem que ter uma procura e uma melhora muito grande. Eu lembro que na década de 70, eu então, no juvenil do Guarani, eu sempre fui destro, minha perna esquerda não estava nada. Em determinado dia, um professor, aliás, um massagista do Guarani, seu Dito Blanco, já me falou: Estevão, você não usa a perna esquerda, por que você não começa a treinar ela, aperfeiçoar essa perna não dominante? Eu falei: pô, seu Dito, muito obrigado. Eu terminava os treinamentos, eu comecei a bater de perna esquerda, todo dia chamava um companheiro, treinava, e eu joguei durante 21 anos. Eu nunca chutei com a perna esquerda, mas passes médio e passes curtos, eu sempre passei muito bem, ou seja, uma melhoria. E assim também a sequência para o domínio, assim a sequência para a falta, para o lançamento, para o cabeceio, que é muito importante, você aprender a cabecear, posicionamento dos braços, cabecear com os olhos abertos, ou seja, tudo isso são coisas que você, através da parte de treinamento, você vai melhorar, vai buscar, nunca chegar à perfeição, porque são poucos, né? Talvez o Pelé tenha sido o cara perfeito dentro do futebol, mas você pode melhorar muito a sua qualidade, o seu rendimento.
A segunda importante, o segundo pilar é a parte física. E a parte física no Brasil, nós demoramos para chegar, para nos equilibrarmos, para nos equipararmos com os europeus. Depois da Copa do Mundo de 74, os mais antigos, mais velhos vão lembrar, onde a Alemanha foi campeã e a Holanda surpreendeu o mundo com o carrossel holandês, aquele time que tinha uma parte física muito grande. Nós importamos essa mão de obra, nos organizamos e também equiparamos a nossa parte física, e hoje não se vive no futebol mundial e brasileiro se você não tiver uma condição física muito grande, certo? A terceira situação importantíssima é a parte tática. A parte tática no alto rendimento, no esporte de alto rendimento no futebol, ela é fundamental. Eu lembro que quando comecei nos anos 70 também, os treinadores apenas davam um esboço para você da parte tática. Ah, você fica aqui, o outro vai ali, ou seja, eram coisas muito banais, muito simples na parte tática. Os brasileiros, os clubes brasileiros, a própria seleção, resolviam os jogadores as suas questões com a qualidade individual, que sempre foi muito dominante do brasileiro. Então, o que acontece? A partir disso, nós importamos essa parte tática, essa circunstância muito grande. E hoje o que nós temos no futebol mundial, e principalmente no brasileiro, uma gama de analistas de desempenho que fazem parte das comissões técnicas, que dão todo o suporte para o treinador, para a comissão técnica. Ou seja, hoje você não joga, não estou falando das grandes equipes do Brasil, não, dos times da Série A, dos gigantes do Brasil, estou falando de qualquer time da Série D do Campeonato Brasileiro, da Série C, dos regionais pequenos. Todos esses clubes têm o seu analista de desempenho, que em qualquer jogo ele vem para o treinador com uma análise de 2, 3, 4 partidas do adversário. A bola parada daquele time é no primeiro pau, aquele time tem uma deficiência na defesa pelo lado esquerdo, aquele time ataca melhor pelo lado direito. Então, isso tudo é muito estudado. Então, a parte tática, através até da inclusão desses profissionais dentro da comissão técnica, dos analistas, ficou muito forte, ficou muito grande. Então, hoje você já não vê o futebol sem esse terceiro quesito que eu falei, que é a parte tática. Os jogos são muito estudados, são muito neutralizados, as principais ações, as principais peças daquela tal equipe. Então, ficou muito determinante essa questão. E a última questão, e quarta, é a parte psicológica. A psicologia no futebol, ela é muito importante. Ela foi usada na Copa de 58, 62, com o professor Carvalhais, que fez um trabalho psicólogo muito grande com o Mané Garrincha, o nosso saudoso Mané Garrincha. Mas a psicologia veio a entrar mesmo no futebol nos anos 90 e nos anos 2000. Hoje nós temos, todos os clubes têm o seu profissional psicólogo, tem o acompanhamento, tem a análise individual, tem o perfil psicológico do atleta, tem o perfil psicológico do grupo, onde o treinador e a comissão técnica, com esses dados, pode analisar muito o seu grupo, o seu atleta, determinado atleta. Você, pelo perfil psicológico dele, você não pode gritar com ele. Se você for incisivo com ele, se você gritar, automaticamente ele vai se inibir e não vai render. Pelo contrário, tem atleta que, se você não pôr o dedo em risco na cara dele, não falar forte, ele vai acabar não rendendo. Então, essa questão da psicologia, ela veio muito forte. Hoje nós temos grandes profissionais, nós temos a Regina Brandão em São Paulo, nós temos a Suzy Fleury, realmente a minha querida amiga, e vários outros profissionais, difícil até enumerá-los, mas são profissionais que vieram a entrar e deram um suporte muito grande para os clubes, para as comissões técnicas e principalmente para os jogadores. Então, sem esses 4 pilares, nós não conseguimos ter no Brasil, não conseguimos ter no futebol, essa abundância que nós temos no clube e essa performance de alta qualidade. Então, são coisas que nós temos que sempre procurar e sempre levar para os nossos atletas, porque é importantíssimo e o futebol não se vive sem essas situações. Eu costumo falar, inclusive, para o atleta, que hoje no futebol brasileiro, nós não temos mais o que tínhamos na época, tínhamos nos anos 70, 60, 70, começo de 80, jogadores de futebol. Eu não chamo os atletas dos meus clubes que eu trabalho de jogadores de futebol.
Eu chamo de atleta profissionais de futebol, porque subiu um degrau muito grande. Nós nos equiparamos aos europeus nos aspectos físicos, no aspecto de profissionalismo. 30, 40 anos atrás você ia de férias, os atletas voltavam com 10, 12 quilos acima do peso. Hoje você dá uma férias de 20 dias, se você tiver um jogo depois de 4, 5 dias, tem um jogo normal, porque os atletas se cuidaram, trabalharam nas férias, se prepararam, então eles não são mais jogadores de futebol, não são mais aqueles boleiros de antigamente, são atletas profissionais de futebol, uma coisa muito importante. E eu, em cima disso, costumo a sempre enumerar e performar para os meus atletas que são, eu penso que um atleta de futebol ele tem 3 segmentos importantes, certo? Dentro do contexto do dia de trabalho, da semana de trabalho, até chegar ao jogo. São 3 coisas importantíssimas que ele não pode abdicar, ele não pode deixar passar. Primeiro é o treinamento. O treinamento tem que ser, qualquer que seja o volume, mas a intensidade tem que ser sempre alta. A concentração tem que ser sempre alta, certo? Segundo, a alimentação. A alimentação de um atleta ela tem que ser primordial, tem que ser prioridade, certo? E, terceiro lugar, o descanso. Então, esses 3 pilares fazem o atleta ser diferente ou ele ser comum. Se ele cumprir à risca esses 3 pilares, treinamento, alimentação e descanso, pode ter certeza que, aliado a todos aqueles quesitos que nós citamos antes, ele vai ser um atleta diferente e vai ter um rendimento diferente para o clube, para o time, e automaticamente esse time vai ter um crescimento, porque tem-se atletas ali de muita qualidade. Então, qualquer quesito desse que falta dentro da preparação, você treinou pra caramba, mas não se alimentou, está faltando alguma coisa. Você treinou, se alimentou e não dormiu e não descansou, poxa, vai faltar, certo? Você não treinou, não adianta se alimentar e querer dormir que não vai. Ou seja, assim, são coisas que um atleta de alto rendimento dentro do futebol não pode deixar de ter. E, graças a Deus, nós temos essa evolução do futebol brasileiro em todos os quesitos, em todas as áreas, nas comissões técnicas, no corpo diretivo e principalmente no corpo dos atletas. Hoje nós temos, volto a frisar e enfatizar uma coisa que eu falo com muita propriedade. Hoje nós temos no Brasil atletas profissionais de futebol. Então, em cima disso, eu acho muito importante nós seguirmos essas regras e nós evoluirmos. Agora, temos que buscar, sim, cada vez mais conhecimento, cada vez mais ciência de todos os lados, para que, aliado à técnica e à grande performance do atleta, nós voltemos a ter um futebol brasileiro brilhante, ganhando títulos mundiais, que é o que todos nós esperamos. Um abraço a todos vocês.